Seja bem-vindo a mais um estudo do Vem e Segue-me aqui na Rádio Sud no horário meio-dia e 9 horas da noite e também aqui no meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. O meu nome é Vanderlei e hoje eu vou compartilhar com vocês aqui o livro de Terceiro Nef, capítulo 3, a partir do versículo 2. O que está acontecendo aqui é que Gideane, que era líder ali dos ladrões de Gadianton, ele manda uma carta, né, uma epístola ali para Laconeu, que era o governante ali de toda a terra dos nefitas. Então o que acontece? Nessa carta de Gideane, ele tenta intimidar ali, né, Laconeu e seus homens, e olha a forma que ele usa, né, é uma carta totalmente diabólica. Ele começa elogiando, né, nobilíssimo, ele usa palavras cultas, ele não era um ladrão, né, que não tinha conhecimento das leis ou coisa assim. Ele olha as palavras que ele usa, né, como ele era um homem sutil ali e inteligente também. Pena que ele usava a inteligência dele para o mal, né? E nós podemos observar nessa carta que ele começa a elogiar e depois ele pega e fala: ah, mas você é tão insensato, né, em pensar que os seus homens possam vencer os meus, que são homens tão valentes, né? Ele tinha acabado de elogiar ali Laconeu da sua bravura e ao mesmo tempo que ele elogia, ele tira toda a esperança, né, da pessoa ali de vencer aquela guerra. Então, hoje eu vou compartilhar sobre essa carta. Eu vou ler ela a partir do versículo 2 aqui e no final eu vou fazer uma análise dela, tá bom? Então vamos lá. Começa assim: Laconeu, nobilíssimo e supremo governador da terra, eis que te escrevo esta epístola, elogiando-te amplamente por tua firmeza e também pela firmeza de teu povo em manter o que julgas ser o seu direito e liberdade. Sim, resisti heroicamente como se fosse protegido pela mão de um Deus na defesa de vossa liberdade e de vossos bens e de vosso país ou do que assim chamais. E causa-me lástima, nobilíssimo Laconeu, que, que sejas tão insensato e presunçoso, a ponto de supor que possa resistir a tanto homens valentes como tenho sobre o meu comando, e que neste exato momento estão de prontidão, esperando com grande ansiedade a palavra de ordem. Caí sobre os nefitas e o destruí-os. E eu conheço-lhes o indomável espírito, tendo-os posto à prova no campo de batalha, sabendo de seu eterno ódio a vós, em virtude dos muitos males que lhe infligistes. Eis que vos destruirão completamente se descerem contra vós. Por conseguinte, escrevi essa epístola, selando-o com a minha própria mão, e temendo pelo seu bem-estar, por causa de tua firmeza no que crês ser justo e no teu nobre espírito no campo de batalha. Em vista disso, escrevo-te pedindo que entregue vossas cidades, e vossas terras e vossos bens a meu povo, para que eles não vos ataquem com a espada e sejais destruídos. Ou em outras palavras, entregai-vos a vós, entregai-vos a nós e uni-vos a nós e familiarizar-vos com nossas obras secretas e tornai-vos nosso irmão, para que sejais como nós, não nossos escravos, mas nossos irmãos e sócios em tudo o que possuímos. Eis que eu te juro, com o juramento, que se isso fizerdes, não sereis destruído. Mas se não o fizerdes, juro-te com um juramento que, no próximo mês, ordenarei a meus exércitos que vos ataquem, e não se deterão, nem vos pouparão, mas hão de matar-vos e deixarão cair a espada sobre vós até que sejais exterminados. Eis que eu sou Gideane, e eu sou governador desta sociedade secreta de Gadianto, e sei que essa sociedade e suas obras são boas, datada de longo tempo, e foram transmitidas a nós. Escrevo-te essa epístola, Laconeu, esperando-te que nos entregue vossas terras e vossas propriedades, sem derramamento de sangue, a fim de que meu povo, que discendiu de vós, em virtude de haverdes iniquamente privados de seus direitos de governo, possais recuperar os seus direitos de governo,
e a não ser que façais isso, eu vingarei os seus agravos, sou Gideane. E então aconteceu que quando recebeu essa epístola, Laconeu muito se admirou com a ousadia de Gideane, exigindo a posse da terra dos nefitas, e também ameaçando o povo de vingar os agravos daqueles que não haviam sofrido mal algum, a não ser o mal que eles haviam causado a si próprios, unindo-se a esses iníquos e abomináveis ladrões. Olha só quantas palavras, né, ele usou aqui, e tirando a esperança de Laconeu aqui. Então eu vou fazer uma análise aqui dessa carta, né? Algumas coisas que eu pude observar e que eu anotei aqui. Bom, então o tema que está no Vem Segue-me fala assim: não precisamos temer a Satanás. Embora Gideane estava falando essas palavras para casar o temor ali entre os nefitas, né? Nós não precisamos temer a Satanás. Muitas vezes ele vai vir com blefe, com coisas que realmente para nos enganar, né? Como ele está falando aqui. Então vamos lá na carta aqui. A primeira coisa que eu observei é que ele falava Laconeu, nobilíssimo supremo governador da terra. Então primeiro ele elogiava ali, né? Depois ele tirava esses elogios. Bom, a outra coisa que ele falava aqui: elogio-te amplamente por sua firmeza, né? Resisti heroicamente, como se fosses protegido pela mão de um Deus. Ao mesmo tempo ele fala, né? Ah, você pensa que está sendo protegido por Deus, né? Não faz sentido. Então ele vai caçoando da fé dele, né? De Laconeu ali. Ele continua dizendo assim: insensato e presunçoso, supondes que podeis suportar e resistir a tantos homens valentes como tenho sobre o meu comando, e que neste exato momento estão de prontidão esperando a palavra de ordem. Caí sobre os nefitas e destruí-os. Né? Então, ao mesmo tempo que ele havia elogiado lá quando eu falei, elogio-te por sua bravura, pelo seu nobre espírito de batalha, né, que você tem no campo de batalha. Ao mesmo tempo que ele elogiava, ele falava, mas causa-me lástima, né, ver você pensar que pode vencer os meus homens valentes. Ele continua assim: em virtude de muitos males que lhe infligistes, né? Então ele coloca como se a culpa fosse de Laconeu, que a culpa deles ir lá e roubar e matar os nefitas fosse culpa dos nefitas, né? Falando, vocês que fizeram agravo contra eles, né? Então o diabo ele quer que nós possamos sentir culpa, né? Então isso é um blefe também dele. Continuando aqui, ele diz: ele tem uma frase aqui que eu acabei dando risada na hora que ele falou, temendo pelo seu bem-estar. Será mesmo que Gideane ele estava temendo pelo bem-estar de Laconeu ou dos nefitas, né? E por isso foi que ele mandou essa carta? Não, né? Então não faz sentido nenhum. O versículo 7 eu tenho que ler inteiro, né, para fazer o comentário. Diz assim, ou em outras palavras, entregai-vos a nós, uni-vos a vós e familiarai-vos com nossas obras secretas, e tornai-vos nossos irmãos, para que sejais como nós, não nossos escravos, mas nossos irmãos e sócios em tudo o que possuímos. O que os ladrões de Gadianton possuíam, né? Nós podemos ver que a mensagem que eu compartilhei ontem, que quando eles vieram para atacar os nefitas estavam reunidos junto com os lamanitas e eles não tinham quem roubar. Então eles não têm nada, a não ser se tivesse alguém para roubar. E se todos os nefitas se unissem, eles iam roubar quem? Claro que eles iam escravizar ali os nefitas para ter o que comer, né? O versículo 9 também, tem que ler inteiro, diz assim, e eis que eu sou Gideane, e sou governador desta sociedade secreta de Gadianton, e sei que essa sociedade e suas obras são boas, datam de longo tempo e foram transmitidas a nós. Bom, uma coisa certa aqui, esse bando secreto, ele existia, essas combinações secretas existia de longo tempo realmente, mas ele dizer que essa combinação secreta era boa, é realmente um blefe e um erro completamente, porque até mesmo os jareditas, eles foram destruídos por conta dessas combinações secretas, e todos os povos que
colocaram ali, né, a combinação secreta, inclusive os nefitas, todos que entraram nessa combinação secreta, acabou tendo, né, arruinando ali o povo. E essa combinação secreta também vai ser o extermínio dos nefitas no final desse livro, né, como o Mormon ele menciona. Então, são muitas coisas que Gideone falou ali, como blefe, tentando intimidar Laconeu. E eu gosto da palavra que Laconeu falou, que esse Mormon falando sobre Laconeu, que ele era um homem honrado, né? Que ele era um homem justo e ele não podia ser intimidado pelas ameaças de um ladrão. Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.